Tem uma bênção para mim e para você nessa noite. Nós precisamos criar expectativa para vir para a casa de Deus. Nós precisamos criar expectativa para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que ela não volta vazia. Antes ela cumpre o seu propósito, da qual ela é enviada. E quando nós criamos expectativas e colocamos as nossas expectativas no Senhor, Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? E o tema nessa noite é a questão de servir, né? O irmão Ronaldo falou, a questão de nós estarmos dispostos a servir. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite é onde nós, servos do Senhor, devemos colocar o nosso fundamento. O nosso fundamento deve ser na fé. Eu quero falar um pouquinho sobre fundamentos da fé nessa noite, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, aleluias, Hebreus capítulo de número 10, para nós meditarmos nessa noite. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 36, até Hebreus 11, versículo de número 6. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo de número 36 em diante. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que Ele prometeu. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará, e Ele não tardará. Versículo 38, o meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, nele não encontrarei mais nenhuma satisfação. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens de fé para a conservação da nossa vida. Hebreus 11, a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos o seu belo testemunho, e é pela fé que compreendemos que os mundos foram criados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor do que Caim. Graças a ela foi declarado justo, e Deus apresentou o testemunho dos teus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte, e não o encontraram, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Então nessa noite eu quero falar como que o servo de Deus deve viver, como deve ser a nossa caminhada aqui na terra. E a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Fundamento fala de algo essencial, fundamento fala de algo real, e nós precisamos estar fundamentados na nossa fé em Cristo, e crer que Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou do que pensamos, segundo o poder que opera em nós. E como essa fé vem? Eu quero fazer uma pergunta: como a fé vem? E como nós desenvolvemos a fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé é desenvolvida à medida que nós ouvimos a palavra. E a palavra do Senhor fala que se nós tivermos fé como grão de mostarda, nós iremos dizer aquele monte: passa daqui para colar, e vai acontecer. Então nós vivemos pela fé, porque fé é o estilo de vida que Deus confiou a cada um de nós.
o estilo que nós devemos adotar, como nós devemos viver aqui na terra. Fé também é estabelecida para que nós obedeçamos a palavra e alcancemos as bênçãos de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos sim, a Bíblia fala, bem-aventurado é aquele que ouve, mas bem-aventurado é aquele que coloca a palavra de Deus em prática. Nós temos que ouvir, nós temos que crer, mas nós devemos também obedecer. E quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós obedecemos a palavra, nós recebemos a recompensa do Senhor. Nós vemos a ação de Deus se manifestando no sobrenatural, a glória de Deus se manifestando. A Bíblia fala que tudo é possível aquele que crê, e se nós cremos, nós veremos a glória de Deus se manifestando. A fé é o estilo de vida desejado, sabe por quem? Por Deus. Deus deseja que nós venhamos viver. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Fé é o estilo de vida desejado por Deus, para cada um de nós. Os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que são guiados pelo vento do Espírito Santo, aqueles que são guiados e vivem sobre o sopro do Espírito Santo. Como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, vos necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o Senhor disse novamente a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E nós somos filhos, e os filhos de Deus vivem pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. A Bíblia fala que nós vivemos por aquilo que nós cremos. E é isso que nós devemos viver como filhos de Deus, experimentando das promessas, vendo os milagres, a ação de Deus se manifestando. Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé. E se a gente lê aqui o capítulo de número 10 de Hebreus, fala que não é o sangue de touros e nem de bode que pode perdoar pecados, mas o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para perdoar pecado e nos purificar de toda injustiça. E que através da humanidade de Jesus, na morte de Jesus na cruz do Calvário, foi aberto para mim e para você um novo e um vivo caminho, da qual hoje nós temos livre acesso ao trono da glória, ao trono da graça de Deus. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus. E a gente passa agora para o versículo de número 12, onde fala que nos espera, nos aguarda um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém, onde nós viveremos eternamente com o Senhor no céu. Mas eu quero trazer um paralelo entre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós cremos nele, na morte de Jesus. Nós cremos que um dia nós alcançaremos a nova Jerusalém e viveremos eternamente com o Senhor lá no céu. E entre esse paralelo, no intermediário, está nós que estamos vivendo hoje aqui na terra. E nós precisamos viver pela fé para experimentarmos o poder de Deus, porque a Bíblia fala que o Senhor é aquele que opera sinais, maravilhas, prodígios no meio do seu povo. O Senhor é aquele que opera milagres. Por isso que eu disse que a gente precisa criar expectativas em Deus, porque Deus é um Deus que opera, Deus é um Deus vivo, Ele é o Todo-Poderoso. E nós precisamos viver esse estilo, nós precisamos viver a cada dia justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos justos porque um dia nós cremos no sacrifício de Jesus. Nós somos justos porque um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós encontramos a Ele e damos a Ele a legalidade para que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é aquele que salva a nossa alma, que resgata a nossa alma. Mas fala de senhorio, ou seja, Jesus hoje é aquele que governa a nossa vida. Por isso nós somos justificados por Ele. E o justo hoje somos nós.
Nós temos o privilégio de viver, sabe o que? Aquilo que Adão viveu antes da queda. Adão tinha comunhão com Deus, Adão tinha o espírito da vida, Adão desfrutava ali do jardim, e a Bíblia fala que todos os dias, na virada do dia, o Senhor visitava aquele jardim. E o Senhor não quer somente visitar cada um de nós, mas Ele quer permanecer em nós, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Adão, quando pecou, ele perdeu a essência, ele perdeu os dons, as faculdades que Deus tinha dado para ele. E através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós temos salvação da nossa alma. E Jesus disse, Ele fez uma promessa: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. E Ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós estamos aqui, assim como Adão teve o privilégio de viver naquele jardim, nós temos hoje pela fé o privilégio de viver com Deus aqui na terra. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a Ele. Hoje nós não somos mais somente criaturas, hoje nós temos o poder de sermos declarados filho de Deus, porque nós cremos no nome do Senhor. E qual pai que não cuida do seu filho? A Bíblia fala que um pai que é terreno sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará com Ele todas as coisas. E alguma tradução fala: não nos dará com Ele o Espírito Santo quando a gente pedir. Então nós precisamos viver a vontade de Deus, precisamos viver pela fé. E aqui Hebreus 11 fala que a fé é a certeza e a convicção. Fé é certeza, meu querido, é convicção. Eu creio, eu tomar posse daquilo que Deus tem para mim, por promessa na palavra de Deus. Não é no livro de autoajuda, não é naquilo que o homem diz. A nossa fé está pautada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos inspirados pelo Espírito, que escreveram essa palavra e trouxe essa palavra a nós. E a fé deve partir, sabe de qual princípio? Da confissão de Jesus Cristo, da obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas antes eu quero dizer que para nós a fé tem que ser algo natural, pastor João. Deve ser algo natural. Não é algo que a gente fica surpreso, oh Deus, oh. Não, aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus, a fé deve ser algo natural para cada um de nós. Por quê? Porque tudo que Deus fez, Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Deus não vai fazer, Ele já fez. Tudo que Deus fez, a gente vê na Bíblia que está no presente, no passado ou no futuro. A Bíblia fala: em Cristo nós fomos sarados. Em Cristo Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Tudo que Deus fez por intermédio de Jesus. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, Ele bradou: está consumado. Em Cristo nós não seremos, nós somos mais do que vencedores. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos viver pela fé. E fé parte do princípio da confissão de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na cruz nós somos redimidos. Na cruz nós somos comprados pelo um alto preço. Na cruz nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Na cruz do Calvário os nossos pecados são perdoados. Na cruz do Calvário a Bíblia fala que nós temos uma nova vida. Na cruz do Calvário nós temos vida com Deus. E a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então parte desse princípio, daquilo que Deus fez através de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Eu e você já somos mais do que vencedores.
Já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu e você, nós temos esperança, meu querido. E aqui fala da esperança, fala da perseverança, no capítulo 10 que eu li. A esperança é que um dia nós viveremos eternamente com o Senhor. Mas nós temos certeza e convicção que nós somos cuidados pelo Senhor. Não importa se vier perseguição, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja. A Bíblia fala que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas nós devemos temer aquele que tem poder de matar o corpo e ainda enviar a alma para o inferno. Deus é o dono da nossa vida. O nosso nome está escrito lá no livro da vida. Não está escrito com lápis, onde a borracha pode apagar, nem com uma caneta onde um corretivo pode apagar. O meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida, pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E quando o diabo olha para nós, ele não nos enxerga, porque sobre nós está a marca do sangue, sobre nós está a marca do poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós não temos que ter medo da morte, ter medo de inferno, ter medo não. Nós somos o Senhor. E o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte não é o fim, a morte é o meio da qual nós iremos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e há de voltar para buscar a sua igreja. Fé, meu querido, é pegar o que Cristo fez e declarar com os nossos lábios. Nós precisamos crer e nós precisamos declarar. Precisamos crer e precisamos viver. E nós temos que crer e declarar até que a palavra de Deus se manifeste em nós e através de nós. Fé é isso, é fé, é crer. Eu creio na palavra, eu creio na obra de Jesus Cristo, eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem para mim por promessa. Você crê? Comece a declarar, até que aquilo que você está declarando se manifeste em você. Eu não estou vendo, mas eu creio que já aconteceu. Não vai, já aconteceu pela fé. Por isso eu declaro. A Bíblia fala: onde que a gente colocar as palmas das mãos é abençoado, e aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, Ele nos dá por herança. Sabe o que me deixa mais assim fascinado com o Senhor? O poder da palavra e o que Deus promete para nós. Ele diz assim: pede-me e te darei as nações por herança. Quando eu estava lá em Rondônia, uma vez por ano tinha que vir aqui em Belo Horizonte na reunião do ministério. Todos os pastores do campo tinham que vir aqui para Belo Horizonte. E pela fé eu vim. Não tinha condições de vir, mas Deus sempre dava a provisão. Eu falei: pela fé eu vou. Deus já deu a passagem, já está pela fé comprada. E eu comprei a passagem e vim. E Deus é tão fiel e maravilhoso que é difícil ter serração lá em Porto Velho. Faz frio uma vez por ano. Lá a gente não usa blusa praticamente dia nenhum. E no dia que eu estava voltando, quando o avião foi pousar, não pôde pousar porque estava tendo serração naquele dia. E já era quase a noite, à tardezinha, o voo teve que ir lá para Manaus, para vir no outro dia, a gente pegar o voo e vir no outro dia à tarde. E eu fui para o hotel 5 estrelas, a companhia pagou o almoço, pagou tudo, táxi para buscar, para levar. E eu falei: vou aproveitar que estou aqui e vou dar uma passeada em Manaus, vou conhecer, né, como é. E foi bênção demais. Deus é maravilhoso. Eu falei: Senhor, muito obrigado. Além de eu ir na reunião, o Senhor me dá o privilégio de conhecer uma cidade sem gastar R$1. Mas aí eu estava lá. E eu comecei a pensar: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui nessa terra? Por que o Senhor fez eu pisar aqui? Aí veio esse versículo: pede-me e te darei as nações por herança.
E eu comecei a declarar: Senhor, eu tomo posse dessa cidade por herança. Senhor, eu tomo posse desse estado por herança. Eu não fiquei lá, mas eu tenho convicção e certeza que através daquele dia o Senhor operou grandes coisas naquele lugar. Isso é fé, meu querido. Eu não estou lá, eu não vejo, mas eu tenho certeza que aonde o servo de Deus pisa, aonde o servo de Deus é enviado, o Senhor opera maravilhas no meio do povo. Às vezes eu fico olhando o missionário e falo assim: não, eu não quero ficar nesse campo, porque esse campo é muito ruim, que o lugar é isso. Não é. Se Deus te levou para aquele lugar, é porque através da sua vida Ele vai transformar aquele lugar. Seja o trabalho, seja na escola, na faculdade, seja no bairro que você mora, na cidade que você mora. Se Deus te levou para lá, é porque através da sua vida Ele quer transformar aquele lugar. Porque nós temos a palavra de Deus que transforma. Nós temos o Espírito Santo que move através de nós. Nós temos o Espírito Santo que nos usa. E a boca, meu querido, é a porta para a entrada, a manifestação do sobrenatural de Deus. Sabe qual que é a porta da entrada para a manifestação do sobrenatural de Deus? É a nossa boca. Por isso que a Bíblia fala: crie e por isso eu declarei. Deus é espírito. A Bíblia fala que o que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para Deus se manifestar aqui na terra, Jesus Cristo teve que vir e pisar aqui na terra. E através de Jesus, a Bíblia fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Através de Jesus, a glória de Deus se manifestou aqui. Através de Jesus, a palavra de Deus se manifestou. Através de Jesus, a palavra foi declarada. E milagres aconteciam. O sobrenatural de Deus acontecia. Aonde Jesus chegava, tinha milagre, tinha poder, tinha ação, tinha sobrenatural. Aonde Jesus chegava, algo acontecia. Os pães eram multiplicados, o cego tornava a ver, o paralítico levantava, a mulher do fluxo de sangue foi curada. E a Bíblia fala que uma multidão acompanhava Jesus, porque quando Jesus declarava a palavra, o sobrenatural de Deus se manifestava. Mas Jesus morreu, subiu aos céus, e nós não estávamos lá naquela época, mas a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que não viu, e bem-aventurado mais aquele que crê. E hoje, como que Deus se manifesta aqui na terra? A Bíblia fala que os anjos anelam descer do céu e fazer a obra e pregar o evangelho, mas Deus deu esse privilégio aos homens. Hoje Deus se manifesta aqui na terra através da sua igreja, que é o corpo de Cristo. Hoje Deus se manifesta aqui no sobrenatural através da minha vida e da sua vida. Por isso que a Bíblia fala: crie, por isso declarei. Então declare, meu querido, vai declarando a palavra de Deus pela fé na sua casa, na sua família, na sua cidade, no seu emprego, na sua vida. Declare a palavra de Deus. A sua boca é a porta até que a manifestação de Deus aconteça. Você acha que você já viveu o melhor de Deus aqui na terra? Não, o melhor de Deus ainda está por vir. E você ainda não experimentamos o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. A boca é o fundamento principal para Deus agir. A Bíblia fala que morte e vida estão no poder da língua. Através da língua nós somos justificados, e através da língua o homem é condenado. Nós somos justificados porque nós somos em Cristo. Mas aquele que não está em Cristo, através do poder da palavra, ele é condenado. E a palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que nós estamos enchendo o nosso coração de quê? Das coisas de Deus, da palavra de Deus. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Comer é bom, alimentar é bom, não é? Tem comidas que são maravilhosas, deliciosas. Um churrasco é bom, uma picanha é bom, faz parte para alimentar o nosso físico, e os nutrientes nos dá força. Mas Jesus estava dizendo que existe algo melhor, algo incomparável do que o alimento físico. É o alimento espiritual, é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, é a palavra de Deus que gera fé em nós. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de
de Deus. No original, a palavra ali fala de palavra rema, ou seja, palavra anunciada. E nós devemos encher o nosso coração da palavra e declarar sobre a palavra. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? O Senhor perguntou a Ezequiel: Ezequiel, pode tornar a viver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E o que o Senhor falou com Ezequiel? Então, Ezequiel, profetiza, 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 vai declarando. E na medida que Ezequiel foi declarando, o sobrenatural de Deus foi se manifestando. Na medida que você vai declarando, meu querido, o sobrenatural de Deus vai se manifestando. Nós precisamos ter 50% de fé e 50% de declaração da palavra. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Aleluia. Nós temos a fé de Deus, a fé que um dia, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Senhor coloca, Ele plantou no nosso coração fé. Todos aqui têm fé. 50% de fé, mais 50% declarando a palavra de Deus. Ambos se juntam, os dois se juntam, e o poder de Deus se manifesta. Então comece a declarar. Você crê, eu creio, mas não fica só na mente não, no coração não, comece a declarar pelos lábios. Tem gente que fica, mas não vou falar não, porque senão o diabo ouve, e ele vai tentar impedir. Ele pode tentar, mas os planos de Deus jamais podem ser frustrados, as promessas de Deus jamais podem ser impedidas. Quando nós cremos e declaramos, e vivemos sobre essa promessa, ela vai se cumprir sim. Já se cumpriu em Jesus, vai se cumprir na Nova Jerusalém, e tem se cumprido enquanto nós vivemos aqui na terra. Enquanto vivemos, nós viveremos para a glória de Deus. Enquanto vivemos, nós iremos alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então nós temos fé, temos, a palavra de Deus nós temos. Vai declarando, meu querido, que você vai ver a glória de Deus se manifestando, o milagre de Deus acontecendo. Não viva por aquilo que você está vendo, não. A Bíblia fala que nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, mas vivemos pela fé. Viva pela fé e vai declarando a palavra de Deus. Precisamos falar o que cremos e não o que sentimos. Nós não podemos viver por aquilo que sentimos, mas nós temos que viver por aquilo que cremos. Não podemos viver uma fé natural. Sabe qual que é a fé natural? A fé dos 5 sentidos, aquela que Tomé teve, fé natural. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, mas Tomé não estava presente. E quando os discípulos então relataram para Tomé, Tomé disse: eu só creio se eu ver ou se eu tocar nas feridas. Isso é a fé dos 5 sentidos, e ela tem um limite. A fé dos 5 sentidos é a fé dos sentidos do nosso corpo, e vai até onde pode alcançar. Tomé, a mulher do fluxo de sangue também, ela tinha uma fé natural. Por que ela tinha uma fé natural? Porque ela não cria, mas ela simplesmente, a Bíblia fala que ela desejava ser curada, e ela gastou tudo o que ela tinha nos melhores médicos, e a Bíblia fala que a cada dia aquela doença ia piorando. Então a nossa fé não pode ser a fé natural. A nossa fé tem que ser a fé fundamentada na palavra de Deus. A nossa fé deve ser a fé que Deus colocou dentro de nós. E a Bíblia fala que cada um recebe a medida da fé. Então não importa o tamanho da fé, o importante é que nós temos fé, e ela é desenvolvida dia após dia. Existe também o dom da fé, que é a manifestação do Espírito Santo, concedido lá em 1 Coríntios 12, fala que o Senhor dá o dom da fé, e essa fé é um dom espiritual, a manifestação do Espírito Santo dado ao momento específico. Então existe a fé que todos têm, agora tem a fé que é o dom dado por Deus, e no momento específico, esse que tem o dom da fé, Deus age de forma sobrenatural naquele momento. Mas para mim e para você, Deus quer se manifestar em todo tempo.
Deus quer que a gente exerça a fé. Aonde está a palavra de Deus? Está escrita aqui na Bíblia? A palavra de Deus está aqui escrita? Não. Sabe aonde que a palavra de Deus está? Está junto de nós. Abre lá em Romanos, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo de número 10. Romanos capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 10. Glória a Jesus. Aleluia. Romanos 10, 6 diz assim: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Versículo 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então aonde que a palavra de Deus está? E na nossa boca. Criei, por isso declarei. Vamos continuar o versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Uma palavra está junto de nós, está dentro do nosso coração. Aonde está o milagre de Deus na sua vida? Está mais perto do que você pode imaginar. Aonde está o sobrenatural de Deus na sua vida? Está mais perto do que você possa imaginar. Está no seu coração e também está nos seus lábios. Assim como nós pensamos na nossa alma, assim nós seremos. O que você tem pensado a seu respeito? Qual que é a expectativa de vida que você tem colocado? Qual que é os seus sonhos, os seus projetos? Dentro da palavra de Deus. Qual que é os seus sonhos, os seus projetos? Assim como nós pensamos a nossa alma, assim será. A nossa fé é uma fé bíblica, pautada na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz, então vai acontecer. Se a palavra de Deus diz que eu vou alcançar, eu vou alcançar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? É uma pergunta, de onde virá o meu socorro? E vem a resposta: o meu socorro, ele vem. Ele vem. Vem de onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro e o seu vem. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? As promessas de Deus estão aqui contidas na palavra do Senhor. Confessar e crer, fala de boca e de coração. O seu milagre está mais perto do que você imagina. Pelo poder da palavra, Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo, Jesus, ele venceu o pecado, Jesus venceu o inferno, e pelo poder da palavra, nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o que é isso? Convicção de fé. Eu estou convicto que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então na minha vida, a Bíblia fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou andando com Cristo, se eu estou amando a Deus, não está querendo dizer que tudo vai dar certo não, mas eu tenho convicção de fé, que está contribuindo para o meu bem. Então se você tem andado com Deus, meu querido, tem sido fiel ao Senhor, e você tem passado circunstâncias contrárias, ainda que você não entenda, mas tenha convicção, está cooperando para o meu bem. O que está acontecendo agora eu não estou entendendo, mas lá na frente nós iremos entender. Deus, ele vai trabalhando no ciclo, Deus vai trabalhando em meio ao processo, e o processo de Deus é maravilhoso. Andar com Deus é maravilhoso, viver com Deus é tremendo.
As palavras de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra fala que não são pesados, mas são prazerosos. Vir para a casa de Deus tem que ter prazer, meditar na palavra de Deus tem que ter prazer. Orar, nós temos que ter prazer na oração. Nós temos que viver uma vida que agrada ao Senhor. E a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Deleita-te no Senhor. Sabe o que é deleitar? É ter prazer em Deus. Será que você tem tido prazer em andar com Deus, em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus? Os mandamentos de Deus não são pesados, mas nós conseguimos vencer sim, nós conseguimos andar e caminhar com o Senhor. Será que você tem tido prazer em ser o povo mais feliz da terra? Obrigado, Senhor. Fé é isso, é obrigado, Senhor. Nos mínimos detalhes da vida, é o grão de mostarda. É ver o Senhor nos mínimos, mas nos grandes detalhes também. E agradecer, obrigado, Senhor, pelo dia, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, por poder contemplar a luz do dia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho duas pernas para caminhar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado dia após dia. Obrigado, Senhor, pelos mínimos detalhes, mas pelos grandes também aos nossos olhos. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Se alegre, a Bíblia fala: regozijai-vos no Senhor. Se alegre no Senhor, meu querido. Tenha prazer. Eu tenho prazer em servir a Deus, em pregar a palavra, em estar aqui falando nesse telefone abençoado. Não é telefone, não é microfone, porque a primeira vez que eu fui dar um testemunho na igreja, as vistas escureceu, a perna tremeu, e eu falei: irmãos, não repara não, é a primeira vez que eu falo no telefone. Hoje a gente já consegue desenvolver mais um pouquinho, mas a gente já está aprendendo com Deus a cada dia. Mas o meu sonho, sabe qual que era? Ser jogador de futebol. Eu corria no campo de segunda a segunda. Não precisava nem de esforço, eu morava em frente ao campo. E eu nem dava volta no portão, não, eu pulava o muro para jogar bola. Na escola, eu pulava o muro, matava a aula para jogar bola. E tudo que eu comia bola, eu pensava em bola, e meu sonho era ser jogador de futebol. Mas o dia que eu fui fazer o teste, eu falei: é hoje que eu vou ser. Fui bater um escanteio e chutei o chão. Na hora de correr não saía nada. E eu saí dali frustrado com os meus sonhos. Até que um dia eu entreguei a vida para Jesus. E na caminhada, Deus revelou a vocação que Ele tinha para mim. E eu me entreguei à vontade do Senhor. Quando eu fui pedir, falar com o meu pastor, que eu e a Mariana ia casar, que a gente ia ficar noivo depois de casar, ele olhou para ela e disse assim: olha bem para a cara dele. Bem para a cara dele. Eu falei: será que ele está falando que eu sou feio? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Eu falei: só pode ser isso mesmo. Eu falei: o que será que o pastor está querendo falar com isso? Ele falou: olha para a cara dele. Eu servia lá na Penel de Mariana. E ela olhou de novo. Eu falei: pastor, o Pedrão, né? Impetuoso, por que você está fazendo essa pergunta? Eu falei: não é você para falar, não é ela, calma. Olha bem para a cara dele. Aí ele olhou. Aí ele perguntou: você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Aí eu: mas por que o senhor está falando isso? Ele falou: eu vou explicar. Porque ele tem um chamado de Deus para a vida dele, ele tem um chamado de missionário, e um dia ele vai ter que largar tudo, emprego, família, vai ter que deixar tudo para fazer a vontade de Deus. É isso mesmo que você quer? Aí ela falou: sim, é isso. Aquele dia, através daquela pergunta, o Senhor despertou a vocação que Ele tinha para mim. E eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E eu sei que eu sou o menor da minha casa, eu sei que tem gente melhor do que eu sei que tem gente muito mais capacitada do que eu, mas a Bíblia fala que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E eu tenho prazer, o meu prazer é servir, o meu prazer é fazer a vontade de Deus. Quando tem evangelismo, meu coração se alegra. Vamos para o monte, meu coração se alegra. Vamos fazer obra social, meu coração se alegra. Vamos para a casa de Deus, o meu coração se alegra. Receber um convite para pregar, o coração se alegra. As pernas tremem, mas o coração se alegra. Né, pastor João? Outro dia eu fiz uma intercessão para o pastor João. Deus, usa a vida dele, Senhor. Espírito Santo, pastor João foi pregar na reunião de pastores.
Só tinha mestre, doutores lá, e o pastor João ali, falou, que bênção, que palavra abençoada. Falei, glória, obrigado, Senhor. Tenho orgulho de fazer parte desse ministério, de andar do lado do pastor João, do pastor Desi. Tenho aprendido a cada dia mais. Isso é para a glória de Deus, isso é para a honra do Senhor. Então tenha prazer em Deus, meu querido. A nossa fé deve ser uma fé bíblica. Olha só na edição pastoral, o que fala em Hebreus 11:1. É o modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Então fé é isso. É o modo de já possuirmos aquilo que nós esperamos. Não alcancei, mas já é meu. Pela fé eu já estou tomando posse. Pela fé esse carro já é meu, o apartamento já é meu. Pela fé essa faculdade já é minha. Pela fé esse ministério, esse chamado já é meu. Pela fé eu já sou usado de forma sobrenatural pelo Senhor. Pela fé, aonde eu passar, a glória de Deus vai se manifestar. Um dia eu fiz uma oração para Jesus, vou confessar para os irmãos. Falei, Senhor, eu quero só um desejo, só uma vontade que eu tenho. Aonde eu for, que a glória do Senhor se manifeste. Aonde eu for, que o poder do Espírito Santo se manifeste. Só esse o desejo e a vontade que eu pedi para o Senhor. E aonde eu e você passamos, nós deixamos marcas do poder de Deus se manifestando. Onde que eu pastoreei lá em Rondônia, tinha uma irmã que pensa numa irmã abençoada. Uma irmã que dava um pouquinho mais de trabalho para o pastor, para a igreja. E Deus então começou a me usar para tratar com aquela irmã. Eu falei, Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão. E ela vinha para cima de mim, eu ia para cima dela. Falei, não, mas aqui é assim, assim, aqui é sob a palavra de Deus, aqui é isso, aqui é pela fé, aqui é pelo poder do Espírito Santo. E ela vinha para cima para tentar reinar, mas eu falava, quem reina aqui é Jesus Cristo. E ele olhava para mim assim, e ficava com raiva, e dava vontade de voar e agarrar no meu pescoço. Você pode até ter vontade, mas você não vai conseguir, porque o Espírito Santo está moendo você, está trabalhando dentro de você. E o Espírito Santo foi trabalhando pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. E ela foi sendo lapidada, foi sendo trabalhada. O Espírito Santo foi movendo. Deus começou a abrir as portas, abençoar a família dela, abençoar a casa dela. Os conselhos que eu dava, ela foi colocando em prática, ainda que lutando contra, mas colocando em prática. Falava, o sacerdote lá da sua casa é o seu marido, não é você. Quem tem que tomar decisão é ele, não é você. Se ele pedir sua opinião, você dá, mas você não pode passar por cima. E ela ficava, vontade de matar esse pastor. Até que um dia ela chegou e chorou na minha frente, e chorou. Pastor, eu vim aqui agradecer a Deus pela sua vida. Vários pastores passaram por aqui, e todas as vezes que ele começava a trabalhar na área que eu precisava ser tratado, eu reagia, e eu partia para cima, e eles não tiveram a coragem de dar continuidade, mas o Senhor foi o único que teve coragem de ir lá dentro, tocar na minha ferida, mexer nela. Eu falei, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que abre, é Ele que mexe, e é Ele que cura a ferida. E ela falou, eu sou grata a Deus, porque hoje o que está acontecendo na minha vida, primeiro é o Senhor, e segundo pela sua vida. E todas as vezes que eu vou lá, ou que eu ligo, ela agradece. Eu faço questão, pastor, minha casa hoje tem até piscina, e eu faço questão de pagar uma passagem para o senhor sair daí de Minas, e lá em Rondônia, para vir aqui inaugurar essa piscina, para a gente comer carne junto, para o senhor ir pescar com meu marido. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Senhor, que eu gosto de pescar. Eu não sabia não, mas aprendi lá, pescaria nativa, com os índios, que aqui é com varinha, né, tudo bonitinho, morinete, mas a pescaria nativa lá, é aqui ó, na mão. Você roda assim, pastor João, coloca a isca lá no anzol, e roda, e roda, e roda, e joga. E tinha uma ovelha lá que era índio, e ele pegava aquela isca, e rodava, e jogava lá no meio do rio. Eu falei, como é que esse cara consegue jogar esse negócio? Pegou um peixe de 40 quilos, quase do meu tamanho. Eu falei, que é isso, não é peixe, isso é um humano.
Aí eu falei, eu quero ser igual esse cara, eu vou jogar igual ele. E fui, rodei, eu vou, joguei. Na hora que eu joguei, que eu puxei, quase que eu caí dentro do rio, que agarrou aqui na minha calça um anzol, e foi me puxando. Ai, meu Deus, que negócio difícil, mas eu vou aprender. Aí eu fui aprendendo, não joguei igual ele, mas já jogava um pouquinho mais para frente. E lá eu aprendi a pescar, então eu gosto de pescar. E é bom, eu recebi uma passagem para ir lá inaugurar a piscina, e ainda comer uma carne, e ainda pescar, fiquei 7 dias lá. Sabe o que é isso, meu querido? É nós temos ousadia, temos fé, é deixarmos Deus trabalhar na nossa vida, é possuir aquilo que se espera, e também conhecer as realidades que não se vê, você não está vendo, nós não precisamos ver, nós temos que crer, nós temos que ter fé no Filho de Deus. Fé é certeza e convicção, e não tentativa. Eu vou tentar para ver se vai dar certo. Não, fé não é tentativa não, é certeza e convicção. Fé é possuir e não almejar. Eu almejo isso. Não, fé é possuir. Já é meu, eu já tomo posse por herança. O Senhor é comigo, o Senhor é fiel, Ele é poderoso para fazer além do que eu penso, segundo o seu poder quem me opera. Fé é reconhecer Deus em todos os detalhes. Fé não é fingimento não, meu querido. É necessário reconhecer e enfrentar as circunstâncias contrárias. Lá em Timóteo, o Paulo disse, olha, que a sua fé não seja uma fé fingida. Não é fingir que, não, está tudo certo, vai tudo dar certo. Não, a Bíblia fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós iremos dizer para aquele monte. Fé é saber que o monte existe. Fé é saber que a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então fé é isso, é pegar a circunstância contrária e dizer para ela, olha, o Senhor já me concedeu a vitória, eu estou passando por esse momento, mas eu não vou viver neste momento, isso é passageiro, porque o nome do Senhor será glorificado. Lembra de Jó? Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e no seu tempo Ele vai se manifestar. Então fé é isso, não é uma fé fingida, fé não é um sentimento não deve determinar as nossas decisões em Deus. Se Abraão tivesse olhado para o seu sentimento, a Bíblia fala que Abraão já era velho, e o seu corpo já era um corpo mortificado, por causa da idade. Abraão não tinha como gerar, Sara também não, mas Abraão não olhou para a circunstância do seu corpo. Abraão creu na promessa de Deus. Fé, meu querido, é ter certeza. Jesus recebeu um relato, Jesus foi até a casa de Marta e de Maria, mas ele atrasou um pouco, de propósito, foi proposital, aquele atraso de Jesus. E quando Jesus chegou lá, Lázaro estava morto, tinha 4 dias, e o relatório que Jesus recebeu, já tem 4 dias, e cheira mal. E Jesus então liberou uma palavra, Lázaro, vem para fora. E a palavra que Jesus, ele liberou, se manifestou, e o milagre sobrenatural de Deus aconteceu. Abraão não atentou para o relato do seu corpo, Jesus não atentou para o relato do estado de Lázaro. Fé não é desejar algo, fé é crer em Jesus, que Ele é poderoso para fazer. A mulher do fluxo de sangue desejou ser curada, ela desejou por 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha, até que ela ouviu falar de Jesus. E ela creu, e ela disse, se eu somente o tocar, eu serei curada. E a Bíblia fala que ela tocou em Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou. E os discípulos, como, Senhor? Essa multidão toda aqui, o Senhor dizer, ainda que alguém te tocou? E Jesus disse, não, alguém me tocou de forma especial, alguém me tocou pela fé, e de mim saiu virtude. E aquela mulher então declarou, Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus disse, vai, a sua fé te curou, e a sua fé te salvou.
Então nós precisamos viver pela fé. A fé é individual e intransferível. Todo aquele que nasceu de novo recebe a medida da fé. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para nós que todas as bênçãos, o poder de Deus está disponível para cada um de nós. Nós precisamos crer, nós precisamos declarar. O que impede as bênçãos de Deus se manifestar? Primeiro, a dúvida, a incredulidade. Segundo, o que impede? O pecado impede a manifestação de Deus na vida das pessoas. Lá em Isaías fala que as mãos do Senhor não estão cravadas para que Ele não possa salvar, encolhidas para que não possa salvar, e nem os ouvidos do Senhor não estão cravados para que Ele não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Outra atitude que impede a manifestação de Deus, a falta de perdão. Se a gente não liberar o perdão, isso impede o Senhor operar na nossa vida. E quando fala de fé, quando os discípulos pediram assim: Senhor, aumenta a nossa fé, eles estavam pedindo algo que não era o certo, porque eles perguntaram: Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar aquele que peca contra a gente? Aí Jesus falou: 70 vezes 7. Aí ele falou assim: ah, Senhor, isso aí é impossível. Ele falou: impossível aos homens, para Deus tudo é possível. E os discípulos falaram assim: Senhor, então aumenta a nossa fé para perdoar. Perdão é atitude, meu querido, não é sentimento. Então libere perdão, seja perdoado, libere perdão às pessoas, não guarde mágoa no seu coração, porque a falta de perdão impede o Senhor manifestar na nossa vida. E a Bíblia fala assim: quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Comece a liberar perdão para a pessoa que fez mal contra você. Se ela não está viva mais, libere o perdão. Se ela está viva, você tem a oportunidade de ligar, liga. Se tem oportunidade de encontrar, encontra. Uma vez eu ouvi uma mensagem, pastor, e desci pregando, falando a respeito de perdão, a respeito de perdão, a respeito de perdão, de algo do passado, e veio na minha memória que quando eu era criança, eu quase fui abusado quando criança. E na hora que a palavra estava sendo ministrada, o Espírito Santo trouxe à minha memória aquela cena. E eu só tive uma atitude, sabe qual? Falar o nome da pessoa e dizer: hoje eu estou liberando perdão. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E naquele momento o meu coração foi se alegrando em Deus. Naquele momento meu coração recebeu o gozo do Espírito Santo. Então libere o perdão, meu querido. Seja aí agora, seja você ligar ou seja você encontrar com a pessoa. Porque o perdão impede as bênçãos de Deus se manifestar na nossa vida. Então nós precisamos a cada dia viver o propósito e a vontade de Deus. Jesus tem poder de salvar o homem. Quem crê? Hebreus 7:25 fala que Jesus tem poder de salvar o homem. Mas lá em 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 3 e 4, abre aí para a gente encerrar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3 e 4, vamos versículo de número 2. O 1 fala que a gente deve orar, né, pelos reis, o 2 fala que nós devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Então Jesus tem poder de salvar o homem. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e ao conhecimento da verdade de Deus. Eu estava na igreja e o prefeito da cidade visitou aquela igreja. E ele então pegou o microfone e: a paz do Senhor Jesus, irmãos, glórias a Deus. Mas aonde ele ia, ele dava uma saudação diferente. Todos os lugares que ele ia. E o Espírito Santo então me inspirou e falou: eu quero que você leia esse versículo.
Explique para ele por que ele foi chamado e por que vocês vão orar por ele. Olha, eu quero dar uma palavra para você entender por que nós vamos orar pela sua vida. Porque a Bíblia fala que isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento. Deus quer salvar a sua alma e quer que você conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Aí nós oramos pela vida dele e abençoamos. Ele tinha que entender, não é somente orar, mas ele teve que entender. E aqui a palavra salvação, meu querido, no original fala da palavra no original sozo. O que é isso? Salvação, sozo, é no sentido de cura, preservação, perfeição, segurança e libertação. Então Deus, Ele nos libertou, Deus nos dá segurança. Enquanto estamos aqui, nós estamos caminhando até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Deus quer preservar a nossa alma salva. Deus quer também trazer sobre nós cura, seja do corpo, seja da alma, ou seja do espírito. Então Deus não quer que a gente desfrute da salvação só lá na eternidade. Ele quer cuidar de nós, Ele quer curar, Ele quer levar-nos a cada dia a experimentar o sobrenatural. E tudo isso é possível pela fé. Que possamos viver o fundamento da fé, que possamos experimentar o sobrenatural de Deus. E nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo o impossível de Deus se manifestando na sua vida. Você vai sair daqui curado, liberto, salvo. As portas vão se abrir. O Senhor é aquele que traz luz, Ele é a luz do mundo. A Bíblia fala que Ele é a fonte da água da vida. Tenho sede, Ele é a fonte da água da vida. Acabou a luz, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Morreu, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nessa noite eu profetizo que o Senhor está ressuscitando os seus sonhos. O Senhor está te levando além do que você pode pensar ou pedir, segundo o poder dEle que se manifesta. Feche os seus olhos essa noite. O poder de Deus se manifesta em nós. Posso orar, pastor João? Aleluia. Feche os seus olhos. O Espírito de poder está aqui, Ele habita em nós, e Ele se manifesta. A Bíblia fala: onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. O Senhor está aqui passeando no nosso meio, a presença dEle é real. Receba nessa noite em nome de Jesus Cristo. Orianda labaxere, anda labaçou. Receba nessa noite o sobrenatural de Deus. Receba nessa noite o poder do Espírito Santo inundando o seu ser. Você vai sair daqui renovado, restaurado, impactado pela glória de Deus. Vai criando nessa hora expectativas daquilo que você deseja no Senhor. Vai declarando nessa noite o seu milagre pela fé, meu querido. Vai declarando o sobrenatural do Senhor. Vai declarando: eu sou mais do que vencedor, eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção. Vai declarando em nome de Jesus: não vai acontecer, já aconteceu. Vai declarando pela fé: eu já tomo posse do milagre. Eu pego o meu milagre pela fé, eu agarro o meu milagre pela fé. Pela fé, meu querido, já vai vendo a manifestação da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Vai trazendo à memória aí o que você necessita do Senhor. É provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé
se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode se colocar de pé nessa noite? Coloque sobre os seus pés. Pela fé, a palavra de Deus fala que esses heróis da fé, eles receberam testemunhos, ou seja, eles receberam a aprovação de Deus. Pela fé nós vencemos os mares da vida. Pela fé as muralhas de Jericó caem por terra. Pela fé nós recebemos do Senhor filhos, tanto biológicos quanto filhos espirituais. Pela fé nós nascemos para gerar. Pela fé nós vemos o sobrenatural de Deus se manifestando. Feche os seus olhos, levante as suas mãos assim. Pela fé nós cremos que Jesus um dia morreu na cruz a nosso favor, que o sacrifício de Jesus, o sangue, é poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Pela fé nós cremos que um dia nós viveremos na Nova Jerusalém, veremos o Senhor como Ele é, andaremos em ruas de ouro, o Senhor enxugará de nós todas as lágrimas. Mas pela fé, hoje, nós cremos no sobrenatural de Deus. Pela fé nós cremos no poder de Deus que opera em nós. E eu profetizo em nome de Jesus, que o poder de Deus está se manifestando hoje na sua vida, que o milagre de Deus está acontecendo hoje, o sobrenatural de Deus está nessa noite, inundando o seu ser. Pela fé eu declaro em nome de Jesus Cristo, que o Senhor está operando, está se manifestando. Ele se manifesta onde Ele é desejado e aonde Ele é invocado. E a Bíblia fala que no nome de Jesus há poder, e tudo o que nós pedimos ao Pai, segundo a vontade dEle, no nome de Jesus Ele nos concederá. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu querido, eu ministro o milagre de Deus acontecendo hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu profetizo a abundância do Senhor inundando o seu ser. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, pela fé, o Senhor agora, em nome de Jesus, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, o Senhor agora tirando todo empecilho, o Senhor agora arrancando tudo aquilo que não é dele. Pela fé, eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor te curando, seja espiritualmente, seja fisicamente, ou seja na sua alma. O Senhor está agora curando, arrancando agora toda enfermidade e te dando saúde. Receba nessa noite saúde, saúde espiritual, emocional, física. Pela fé nessa noite, nós lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Meu querido, não tenha medo, pela fé creia, o Senhor cuida de ti, o Senhor supre todas as suas necessidades. Pela fé, eu declaro em nome de Jesus, que os dons espirituais estão sendo liberados nessa noite na casa do Pai, esses dons que nos levam a viver e fazer a vontade de Deus. Sê tu uma bênção, receba pela fé, sê tu uma bênção. O Senhor tem feito a obra na sua vida, e Ele vai fazer através da sua vida. Você será usado de forma sobrenatural para pregar o Evangelho, para ganhar almas para Cristo, para curar os enfermos, para libertar os cativos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, porque Ele nos ungiu. Pela fé eu declaro que a unção de Deus está sendo derramada sobre nós essa noite. Algo novo, um vinho novo, uma unção nova. Rebalabaxeri andalabaxeri andalabarabassori andalabas. Rebalabaxandarabarabassou. Vem, Senhor, com teu sobrenatural, vem manifestando nessa noite, Senhor. Toca, Senhor, aonde somente o Senhor tem poder para tocar. Ah, Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, ela é penetrante e faz divisão entre espírito e alma, juntas e medulas. Eu quero declarar, Pai, e profetizar que a tua palavra, ela está junto de nós, está dentro do nosso coração, e é ela que
que nós declaramos nessa noite: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Receba a sua bênção nessa noite. Receba a sua vitória nessa noite. Oh, aleluias. Xarabarabassori andalabás. O céu se abre ao nosso favor. O céu se abre neste lugar. A glória de Deus se manifesta aqui nessa casa a cada dia. Aleluia. Aleluia, almas, vidas, filhos espirituais estão aqui nessa casa. Essa casa nasceu para gerar, e muitas almas vão se converter, muitas famílias vão ser restauradas, muitos matrimônios vão ser restaurados. A comunhão dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Ó Senhor, eu profetizo, Senhor, enquanto Pai, ó Deus, ó Pai, a igreja do Senhor estiver aqui na terra, essa igreja vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar em todas as áreas dela, Senhor. Abençoe o pastor João, a pastora Tássia, abençoe cada líder, cada departamento, abençoe cada ovelha deste aprisco, que eles sejam levados a passos verdejantes no Senhor, e viva, Senhor, o seu sobrenatural. Eu quero profetizar que aqui, meu Pai, se manifesta o teu poder, os seus dons espirituais e também ministeriais. Aqui, Senhor, é casa de oração, aqui é casa da bênção, e o Senhor se manifesta a cada dia, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe a nossa vida, a nossa família, abençoe, Senhor, os nossos projetos, os nossos sonhos já se realizaram no Senhor, tudo, Senhor, já se concretizou no Senhor. Nós tomamos posse pela fé e declaramos o milagre, o sobrenatural e o impossível do Senhor. Assim, nossa noite nós te exaltamos, nós te bendizemos, em o nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus e glorifique o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Pastor João. Glória a Jesus. Pode dar um glória a Deus aí? Vamos andar em fé todo dia. O justo viverá. O justo não terá momentos, ele viverá pela fé. Quem receber essa palavra, dá um glória a Deus. Eu queria convidar aqui o diácono Sebastião e a diaconisa Cirlei. Eles querem, em nome do corpo diaconal, vem cá, pastor Samuel, vem cá, passar um mimo, orar pelo pastor Samuel. Isso. A paz do Senhor. Nós queremos passar essa cesta em nome do corpo diaconal para o nosso pastor Samuel, né? Não é para pagar ele, mas é uma maneira de agradecer, dele sair do lado dele, né? Trazer essa palavra maravilhosa vindo do céu para o nosso coração. Nós agradecemos, pastor Samuel, e que Deus continue abençoando a sua vida. E da sua esposa também, ela não está aqui não, né? Isso. Minha esposa quer fazer uma oração. Queridos, vamos estender nossa mão sobre a vida do nosso pastor e orar por ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos graças a Ti, ó Senhor, pela vida do pastor que nos trouxe a Tua palavra. Continua, Senhor, usando o Teu servo de uma forma poderosa. Continua, Senhor, abençoando o ministério do Teu servo. Toma o Teu filho, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, de uma forma poderosa o seu lar, sua família. É em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Glória a Jesus. Cadê? Jefferson já está ali, né? Cadê a Márcia também? E eu quero convidar o Ezequiel. O pessoal já está te esperando lá com um cafezinho. Quem veio com Ezequiel pode ir com ele. Vai, Vitória. Vamos aplaudir a vida do Ezequiel mais uma vez. Glória a Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Volte mais vezes em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos agradecer a Deus por essa noite. As Dorcas vão ficar, vai ter um ensaio. Você não vai embora, minha querida. Ali atrás tem um cafezinho e tem um chá.
Lá embaixo, só um minuto, viu, querido? Lá embaixo tem um croquilles que você vai levar para casa, pode comer aqui. Não deixe de abençoar o ministério, a rede de homens e rede de mulheres. Amém? O cafezinho está ali, o chá está ali para um propósito. É o tempo que você gasta enquanto você toma para conversar com o irmão. Então não saia correndo, querido. O tempo do cafezinho é o tempo que você conversa. Troca uma ideia, pelo menos sabe o nome do irmão, da irmã, ok? Não sai sem tomar um chazinho, um cafezinho, sem comprar um croquilhos e abençoar a nossa rede de mulheres e de homens. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor Jesus, esse tempo tão precioso que passamos nesse lugar, Senhor. Crescemos, saímos daqui melhores que entramos. E nessa oração, Senhor, eu coloco cada um que está aqui. Eu coloco essa semana que estamos iniciando hoje, consagrando-a ao Senhor. Cada dia desta semana queremos viver para Ti e para glorificá-lo. Leva-nos, Senhor, agora em paz, eu te peço, aos nossos lares, livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, um repouso dos justos nessa noite. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço, pelo menos 3 abraços.